Boa tarde, galera. Quem tá me assistindo ao vivo, quem tá me assistindo depois pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Oi, Vini. Vou te puxar. Oi, Vini. Opa, Tudo bom? tudo. Boa tarde. Boa tarde. Tá tarde e quente, tô aqui no Nordeste, misericórdia. Ah, aqui no Rio também tá muito quente. Nossa, Quase, muito. quase a mesma coisa. Rio de É, Janeiro é o verdade. Nordeste de São do Sul. Entendi. Então, Vini, hoje, como a gente vai falar sobre COP, então nada Uhum. mais justo do que você falar, né? É, falar um pouquinho de como como é que eu posso dizer? Entrei nesse mundo de copy, né? Pra mim, até 5 meses, esse é um termo alheio pra mim, né? Uhum. Eu nunca gostei de vender. Quando falava em vender, eu já fazia careta, ver esse povo trabalhando como vendedor, às vezes ir procurar emprego via vagas de vendedor, eu sempre virava a cara. E quando acho que um ex-chefe meu, ele saiu da empresa para começar, ele sempre gostou de fazer palestra e ele queria entrar nessa onda do digital também, né? E eu sempre Uhum. gostei muito de ler, sempre gostei muito de ler, de escrever também, sempre não, sempre é mentira, né? Na escola eu não gostava muito não, isso foi depois de adulto, digamos assim, depois de adulto, né? Mas aí ele me convidou, tipo, não tinha nada, era aquela coisa, né? Eu e ele começando, e era aquela coisa, todo mundo junto, tinha que fazer, eu gravava, aí depois começou Botar a mão na a massa, né? ter, tinha que pôr a mão na massa, tinha que fazer tudo. E ver a necessidade de escrever. Aí ele falava, escreve um texto assim. Aí eu começava a escrever, e depois quando eu comecei a seguir as outras pessoas, aí eu vi falar copywriter, isso e aquilo. Eu falei, que trem Que é é esse, isso, mano? né? Eu comecei a estudar, a ir mais a fundo, eu vi que é uma área, sabe, totalmente, digamos assim, independente, né? É. Quando você pensa que não, faz pessoal do marketing digital. Na verdade, o copywriter tem um livro que eu acho que ele não foi traduzido em português ainda. É tipo o guia do copywriter, né? E é Aquele antigo. ADBlock? Não, não, nem foi. Robert Bly, um americano. E lá foi escrito ainda, a pessoa nem quando. Primeiro, acho que, primeira versão desse livro, acho que a pessoa escrevia com máquina de datilografia. E Caramba! define. Você vê como é bem antigo, né? Nos Estados Unidos é muito mais comum, o pessoal fazia e-mail, correio marketing, né? Não é nem e-mail marketing, é pelos correios mesmo. E a definição que a escritora deu para o livro é que, por exemplo, o copywriter é um vendedor atrás de uma máquina de escrever. Porque quando você vende, né, você está ali interagindo com a pessoa, você pode sentir a pessoa no falar, né? Então você observa, como é que eu posso dizer, As é, reações da pessoa, se ela tá as interessada reações da ou não. pessoa. Isso. Só que quando você vai escrever um texto para vender, você já tem que saber, você já tem que antecipar tudo isso. Todas as objeções. É como você vai conversando com a pessoa, ela vai falando, não, tô sem dinheiro. Ah, não, isso não é aqui. Aí você vai quebrando as objeções à medida que você vai falando. E quando você vai escrever um texto, não, você já tem que escrever pensando em todas essas objeções, em todos esses que a gente chama de gatilho, né? Essa dificuldade. Então, é um processo para quem é vendedor, né? Que para quem já vem de vendas, a pessoa começa a vender através de palavras, né? É só uma transição, um pouco, como é que eu posso dizer? Bom, eu não sei que eu nunca vendi assim, cara a cara, né? Um a um. Mas eu acredito que para a pessoa é uma transição, pode ser fácil, pode ser não, dependendo se ela gosta de escrever, né? Mas ela tem que pegar toda essa artimanha que ela desenvolveu e colocar no texto, né? Escrever. E óbvio, existem técnicas que Mas não é não existe fácil também, só um. não. Não é tão. Assim, é Não é aquela coisa, é fácil, com a não. prática. Eu já É. trabalhei no 1 a 1, já trabalhei no 1 a 1 como vendedora. E você vê os perrengues que eu passo aí com o coffee. Ah, é.
Não, tem aquela coisa, né? Tem o talento, tem pessoas que nasceram para vender e tem pessoas que desenvolvem, né? Eu trabalhei na camisaria Colombo e tinha um cara lá que era mito. O pessoal conhecia ele, que era o. Uma vez eu tava conversando com uma colega e ele falou assim: Não, Fulano, esse daí é um mito, mano. Todo prêmio que tinha de convenção ele ganhou. Todo ano, no final do ano, ele ganhava prêmio, porque era um vendedor muito bom. As pessoas passavam assim na frente da loja, ele ia buscar, dava psil, ia jogava para dentro da loja e vendia. Então é um talento natural, mas é algo que dá para desenvolver. Tanto que, por exemplo, como eu falei, eu nunca gostei desse negócio de vendas, mas então, só voltando, quando eu comecei a trabalhar com digital, que eu conheci esse negócio de copyright, comecei a ver as técnicas. Hoje eu gostaria, não, eu vou começar a tentar vender no 1 a 1 para ver como que é, entendeu? Porque eu tinha uma Uhum. aversão a vendas. Mas eu achei legal você vender por Assim eu textos, vendo, né? no 1 a 1 eu vendo. No 1 a 1 eu consigo É, vender. então eu E eu vou acho até tentar melhor, um. sabe por quê? A gente pode quebrar as objeções do Hum, cliente ali mesmo, pode agregar valor com o cliente, sem ser na página ou na sim, landing page ou na página de vendas, independente. No 1 a 1, é como se você realmente estivesse ali frente a frente com a pessoa. Então você meio que entende as reações dela. Quando a pessoa tá, sim. entendeu? Quando a pessoa tá desenvolvendo, ou se você vê quando a pessoa ainda tá com dúvida, tem como você ver pela maneira que ela vai falar contigo. Então, no 1 a 1, pra Sim. mim, eu também acho legal. E a única coisa que eu faria, eu falei isso na live ontem, que eu Hum. faria, assim, de fora, assim, da produção, de tudo, é cópia. Eu me É, amarro em é, cópia. Acho top demais. eu também, como eu falei, para mim, há 5, 6 meses isso era um termo alheio para mim. Aí depois, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ler sobre isso e ver os caras, assim, que são tops mesmo. Para quem não conhece, ou quando começa, você acha que talvez não é uma, como é que eu posso dizer, algo tão importante assim, né? Porque, por exemplo, se a gente, digamos, falar do mercado digital, né? Você tem o produtor, você tem o afiliado, tem digamos, e a galera que trabalha no suporte, né? E, Uhum. obviamente, cada um, digamos, o especialista em tráfego, o especialista em copy, o especialista em vídeo. Cada um desses, quando ele for vender o produto, ele vai dizer que essa é a área mais importante. Então, querendo ou não, ele está usando elementos de copyright para vender o produto dele, né? Porque cada um puxa a Exatamente. sardinha para o seu lado, né? O afiliado, a parte importante. Mas para dizer isso, ele está usando a copy. O cara que faz o vídeo vai falar o seguinte: olha, se você criar um vídeo assim, assim, assado, ele vai vender mais do que um videozinho simples. Ele está usando o copy para vender. Até o Com copywriter, certeza. quando ele vai vender o serviço dele, ele está usando o copy. O produtor, por melhor que seja o produto dele, o expert, especialista, ele precisa do copy para escrever. Então, copy está em todo lugar, todo o processo. Então, eu tenho uns caras aí que eu acompanho, né, vejo, de empreendedorismo e tudo mais, e todos eles são bem categóricos, né? O empreendedor ele tem que saber vender. Então, se é pela internet, quem vende produtos pela internet, seja produtos físicos ou digitais, você tem que saber a linguagem da internet, que é o copy, né? O texto. Então, você tem que É, estudar esses elementos de persuasão, a estrutura de texto, e aqui não existe só um, né? Por exemplo, teve é. um curso de afiliados que eu vi que o cara ele usava uma estrutura simples, né? Eu acho que tem uma estrutura bem simples para escrever texto simples, que a galera chama DBO, é dor, benefícios e objeções. DBO, estrutura, você fala da dor, aí os benefícios, aí o que o cara aí as objeções, é uma estrutura de 3 passos, né? Mas aí tem vários, por exemplo, tem um brasileiro que ele trabalha na Agora Financial, seria Empíricos lá dos Estados Unidos, é a maior publicadora do mundo. E Caramba. ele desenvolveu uma técnica que ele escreve a copy respondendo 10 perguntas. Ele escreve uma carta e nessa carta ele vai respondendo 10 perguntas de forma, digamos, quase que automática, né? E isso assim, ele desenvolveu ao longo dos anos. Só para você ter uma ideia, ele Eu conta tenho que ele umas trabalhou. estruturas assim, com até 52 perguntas. Caraca, é pergunta pra caramba. Mas pra Pergunta você ver, aberta. esse. Mas quando você faz, eu fui fazer, né? Que eu sou minha louca. Uhum, Aí eu fui uhum. fazer. E sai direitinho, sai certinho, tudo estruturado.
É Sim, é porque igual desse é cara. Ele. a estrutura pra gente poder fazer. Conforme a gente vai Sim, completando e coloca só as respostas, a gente já tá com a estrutura da copy pronta. Nossa, eu achei isso sim, muito massa. Mas eu achei que sim, ficou muito sim. grande. Eu fiz só por curiosidade. Mas, por exemplo, depende de como a gente faz, né? Por exemplo, se você vê alguns produtos americanos, por exemplo, cursos, e-books, tem um e-book, um cara que eu comecei a seguir, um e-book sobre copywriting, tem, sabe, é muito grande. É que aqui a gente costuma fazer as coisas mais curtinhas, né? Mas, por exemplo, a título de curiosidade, o Érico Rocha teve um e-mail que ele mandou, né, do lançamento. Eu achei tão grande que eu copiei e coloquei no Word. Tinha 1.900 palavras no e-mail Caramba! dele. Então as pessoas falam, nossa, é muito grande, mas será? Porque assim, você tá ligado que a galera faz teste, né? Eles vão mandando que funcionar, fica funcionando. É, Se o Érico Rocha, que digamos é o papa do mercado do marketing digital hoje, está usando é porque está funcionando, ele não faria à toa, né? Então é aquela coisa, exatamente. não existe, sei lá, texto ou vídeo grande demais, né? A questão é se é chato ou não. Às vezes um textinho curto, bem chamativo, não funciona. Um maior, chamativo, que, sabe, que Porque toca na depende dor do da público. pessoa, Às vezes, funciona. o dual, Sim. um público que entra agora. Esse público geralmente é afiliado ou profissional liberal que Uhum, quer pegar uma. Que quer aprender, vamos colocar assim, quer uhum. aprender, quer tirar algumas dúvidas. A pessoa recebe um e-mail desse tamanho ou abre uma landing page ou uma página de vendas desse tamanho, a pessoa não vai parar para ler tudo. Por quê? Porque ela não É, tem a ideia ainda que aquilo sim. dali vai fazer diferença para ela. Muitas das vezes ela não É, saberia que aquilo dali é uma copy. Aí o que que sim. acontece? Quando essa pessoa já evolui, já entende, o troço pode ser de qualquer tamanho, que ela vai ler tudo. Ela vai ler tudo. Aí vai É, ficar igual a mim. tem aquela questão também que, tipo assim, da mesma forma que nem todo mundo que entra na loja vai comprar, nem todo mundo que entra na página vai comprar, né? Por isso que tem aquela questão da taxa de conversão. Mas é óbvio que o objetivo é converter o máximo possível, né? As últimas estatísticas que eu dei uma olhada, apenas 15% dos e-mails enviados são abertos, né? Uma média, digamos assim, uma média boa. Então, a Média gente sabe que boa. tem gente que não vai ler, simplesmente vai olhar aquilo, bater o olho, aí não vai ler. Às vezes o título é chamativo, o cara começa e não termina. Da mesma forma, vídeo no YouTube, né? A gente olha no YouTube e vê, o vídeo tem X mil visualizações, mas não são visualizações completas. Somente o dono do canal sabe, né? Quantas pessoas foram até o fim. E a Uhum. gente, porque hoje, quando a gente está lidando com muitas pessoas de diferentes gostos, né? Às vezes a pessoa está aí e são diversos motivos pelos quais as pessoas não continuam o vídeo. Ou é muito chato, ou apareceu algo urgente, ou ela se distraiu, viu algo do lado. Da mesma forma, um e-mail, uma carta de vendas, né? Você está ali lendo, de repente você lembra de uma coisa. Eu sou assim, né? Eu sou muito entusiasta. De repente aparece uma ideia aqui, aí eu deixo de fazer o que eu estava fazendo, vou fazer outra coisa. Mas como já teve assim, textos desses grandões mesmo que eu fui achando interessante e fui lendo. Mas teve uns que eu bati o olho grande demais, já deixei quieto. Mas é aquela coisa, né? Se tá ali, E-mails que porque deve são estar funcionando. grandes, uns e-mails que são grandes e são ótimos, é o da Empíricos, né? É, esse, É um esse troço que Evaldo você que eu. vai lendo, parece que a cópia vai te agarrando. Se sente Não, abraçado. é tanto que, tipo assim, se Óbvio, você pra for quem ler a gosta do história assunto, né? Mas a Empíricos, se você entender a história da Empíricos, ela pode ser resumida antes e depois da entrada da Agora Financial. Agora é uma empresa americana, é tipo a Empíricos. Eles vieram para o Brasil, compraram uma parte da Empíricos, aportaram dinheiro e aportaram essa cultura de copy. A Empíricos, tanto no Brasil quanto a Agora, lá nos Estados Unidos, é quase que como é que eu posso dizer, uma empresa de copy, porque, tipo assim, o produto deles não é algo inovador, é um produto comum. Eles vendem análise. Eles pegam um papel, olha, invista nessa e nessa empresa. Beleza. Só que a forma como eles vendem essa análise é que é o X da questão. Então, a Empíricos ela pode ser resumida antes e depois da entrada da Ágora aqui no Brasil, né? Esse Eu cara vi que a eu história da falei, Empíricos. esse cara que eu falei, o Evaldo Albuquerque,
Hoje, atualmente, ele é considerado o melhor copywriter dos Estados Unidos. E é um brasileiro. E ele que desenvolveu essa técnica das 10 perguntas, né? Ele disse o seguinte, ele era um pesquisador e quando ele percebeu que o dinheiro tá, esses copywriters aí, os caras que ganham dinheiro. Então ele ficou 4 anos ali, mirradinho. Aí teve um ano que ele sozinho, no texto, né? Porque lá é assim, o copywriter não sei na Empíricos, mas lá nessas casas publicadoras dos Estados Unidos, eles ganham royalties. Você escreve uma carta de vendas e você ganha uma porcentagem das vendas que aquela carta gera, né? Uma landing page, por exemplo. Primeiro ano, ele disse que o primeiro assim que ele começou, quando ele começou a aplicar essas técnicas, ele vendeu 40 milhões de dólares de relatórios. Caramba. No segundo ano, ele vendeu 80 milhões de dólares. E o dono da empresa, o presidente, CEO, chamou ele e falou assim: o que está acontecendo? Pô, você não fala inglês você como tá na sua nativa, né? Você é um brasileiro, mano. Como que você vende mais do que os americanos? E tipo assim, ele é como se fosse... Ele é 1%, digamos, do copywriting. Mas isso dá uma dimensão da importância desse conhecimento, dessa ferramenta no processo de venda. Porque você pensa, os caras vendem algo que é comum, uma análise. É a mesma coisa eu chegar para você e falar assim, olha, investe na Petrobras aqui, que tal, tal, tal. Só que eles criam todo um cenário, sabe? Exatamente. E as pessoas ficam assim, bom, vai lá e compra. E a gente sabe que muitas pessoas não compram usando racional, elas compram por emoção, ou por dor, ou por medo, e eles conseguem muito bem explorar esses gatilhos, né? Eles conseguem muito bem fazer isso. É igual o José comentou aqui, ó. Podemos dizer que copy é um conteúdo... Ih, peraí que sumiu. É um conteúdo que forma a opinião para incentivar melhor fechamento de vendas. É exatamente sobre isso que a gente está falando. Ela vai na dor da pessoa. É como se você tivesse ali, digamos, encantando a pessoa, né? Como eu falei, quando eu não gostava de vendas, e quando, digamos assim, se eu fosse vender algo, o que eu faria, né? Eu pensando. Então, eu vejo que as pessoas, ao tentarem vender algo, elas falam na descrição do produto. Ah, essa caneta, olha, tá vendo? Ela é bonita, ela escreve, tal, tal, tal. O cara começa a descrever um carro, por exemplo, uma Ferrari. Ninguém compra uma Ferrari porque ela tem X cavalo, porque ela tem isso, porque é aquilo. O cara compra por status. Compra porque é uma Ferrari, né? É tipo assim, o cara tá comprando o resultado daquilo. Então tem pessoas que elas focam no detalhe, na descrição, não, mas você tem que focar no que aquilo vai gerar na pessoa. Qual que vai ser a mudança que aquilo vai gerar na pessoa, né? Por exemplo, quando a gente está nesse mercado de marketing digital, né? A gente acaba participando de vários funis. Você entra ali só para copiar o que o cara está fazendo, né? Pô, deixa eu ver o que esse cara está fazendo. Fazer engenharia reversa. E um dia eu vi um cara, né? Um vídeo, o cara sentado, todo estático, começou a falar do curso dele. Olha que esse curso é assim. Começou a descrever. E você vê que não tinha muito like nem nada, né? Eu até comentei com um cara, porque tipo, ele estava fazendo totalmente errado. Ele estava dando a descrição do curso, mas não é isso que a pessoa compra, ela compra o resultado. Qual que vai ser o resultado que isso vai trazer para a vida da pessoa? Ela fazendo isso, ela não quer saber como que ela quer saber o que ela vai ganhar fazendo. É igual isso aí, eu ia falar isso agora. E o que eu ganho com isso, né? É tanto que nessa estrutura de 10 perguntas do Evaldo, a primeira questão é tipo assim, por que isso é único? Quando você vai escrevendo, e a segunda é, o que eu ganho com isso? Porque ele começa eu assim... Eu tava na live. Né? Então, o cara é muito fera. Então ele fala assim, quando ele coloca, ele já fala assim, ó, isso aqui é único por isso. Aí, inconscientemente, a pessoa fala, o que eu vou ganhar com isso? Aí ele já responde, aí você já fica assim, já fica interessante, aí ele vai respondendo. Por exemplo, o primeiro lançamento que eu participei com esse cara era um curso sobre Enneagrama. E o que a gente mostrava para as pessoas era o que ela ganha com isso. Uma família mais estruturada, por quê? Casamento tem muita briga, né? Aí a gente ia você sabe por que você tá brigando muito? Ah, porque... Claro que é tipo assim, eu tô falando aqui de cabeça, isso aqui eu não pensei, né? Quando a gente vai escrever, a gente pensa, né? Olha, tipo, você sabia que... Ele falava assim, ó, você sabia que cada um tem um dom?
e uma trava emocional, aí a pessoa já fica assim, ué, eu tenho um dom, mas qual que é meu dom? E qual que é essa minha trava emocional? Aí gera aquele gatilho da curiosidade, aí convida a pessoa para É. conhecer mais a pessoa. Aí nos outros vídeos ele vai falar sobre os benefícios que essa ferramenta traz para o casamento. Aí você vê testemunho, né? Que o testemunho, a prova social, é um outro gatilho mental. Então a gente não descobria, por exemplo, quando eu vou explicar para as pessoas Enneagrama, eu explico que é uma ferramenta que descreve as pessoas em 9 perfis. Mas eu estou apenas descrevendo. Quando eu falo, olha, é uma ferramenta que pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha, sabe? Dá para restaurar casamentos, você consegue gerenciar seu chefe. Você sabia que você consegue ser chefe do seu chefe? Cara, como assim, né? Gera aquela Isso é curiosidade. curioso demais, né? Desperta a Mas, curiosidade. mas, tipo assim, eu, de certa forma, eu tô vendendo esse conhecimento porque, assim, eu já estudei sobre isso, é muito interessante mesmo. Mas, só para descrever, que quando a gente foi vender, a gente não descrevia o que era. Tanto que o nome do curso não era Enneagrama, era um outro curso, era um outro nome. Quando algumas pessoas, elas estudaram, falaram, isso aqui é Enneagrama, tá certo. Ela sabia que já existia aquela ferramenta. Só que ninguém falou para ela como que essa ferramenta poderia transformar a vida dela. Então a gente foi lá, vendeu esse curso para essas pessoas e elas, pô, isso aqui maravilhoso, eu deveria ter conhecido isso antes. Eu mesmo, Vinícius, quando eu fui no evento lá dele, eu até falei lá, eu falei assim, caraca, se eu tivesse conhecido essa ferramenta antes, eu ainda tinha namorada, porque eu tinha muito atrito com a minha namorada, e eu descobri por quê. Porque ela é um tipo que ela tinha um determinado tipo de comportamento e eu era outro, entendeu? Então tem como fazer isso, mas é só para não tô nem vendendo o Enneagrama, né? Mas quem quiser pesquisar sobre isso é muito interessante. Mas é só para mostrar como que a gente vendeu esse treinamento. A gente focou no resultado. Qual que era o resultado? Um casamento com menos Restaurar. briga, sabe? Como criar os filhos de forma justa, né? Porque tratar todo mundo de forma justa é muito injusto, sabe? E por aí vai. Então, essa é a forma que a gente usou a copy, né? Quando eu mergulhei nesse mundo, eu falei, caraca, até depois quando você começa a treinar, né? Prática, uma coisa é teoria, você saber, outra coisa é a prática. Da mesma forma o vendedor, né? O vendedor, você vai na loja lá no começo, o cara não tem aquela artimanha e Tem tal. jogo de Aí com o tempo, cintura. aquele jogo de cintura, né? Vocês cariocas, só o que tem é isso. Vocês eu acho que já nascem com isso dentro. Aí, da mesma forma, na hora de escrever, né? O Evaldo mesmo fala que ele diz que quando ele vai escrever, ele nem revisa, ele vai escrevendo e sai, vende pra caramba. Mas assim, é muito interessante, muito Quando eu legal vou e escrever importante também é mais ou também. menos isso. Você vai. Eu começo assim, eu começo na headline e depois eu vou destrinchando a headline. Sim. É o que Entendeu? ele fala, né? Você tem a sua proposta única, né? Aquilo que é o inovador, e depois É isso você aí. vai destrinchando, você vai falando o porquê daquilo, e vai quebrando as objeções da pessoa e vai vendendo ela, né? Ele fala que nessa estrutura que ele tem de 10 perguntas, até a oitava é só no emocional. Aí ele vende na 9 e na 10 nas perguntas que ele vai mostrando, né? Até a pergunta 9 e 10 ele não fala nada de preço, não fala nada, porque ele quer vender primeiro, quando a pessoa já aceita, eu quero isso, o que é isso? Aí ele já já coloca, né? Aí tem os gatilhos lá de ancoragem, olha, de 10 mil por R$ 1.000. E a pessoa sente que ela tá fazendo uma barganha, que ela tá fazendo um grande negócio. Quando o produto Mas é bom, vale bem a pena. mas quando o produto é Lembra? bom, né? Mas tipo, Quando o produto é mas bom, verdade. tem, não, mas tipo assim, mas você vê, mesmo com o produto ruim, se for um copywriter muito bom, mano, vende. Por exemplo, tem um cara que eu Gente, gosto, ele é um cara, uma referência em mercado de afiliados, Leonardo David. E ele disse o seguinte, eu estava vendo os stories dele, ele falou que um cara chegou para ele, estava vendendo um curso de como ganhar dinheiro com iFood. E estava vendendo 4 por mês. Aí ele, pô, mano, e aí? Chama um amigo que é copywriter, aí eu acho que multiplicou por 10 vezes o tanto de venda. Só o cara estruturar como eles estavam vendendo. Só para você ver a importância. O produto é o mesmo. Só que a forma como ele estava mostrando é diferente. Da mesma é forma, empíricos. diferente. Você tem a Suno Research, que é a mesma coisa, faz a mesma coisa que a empíricos, só que eles não são tão agressivos.
A Empíricos, o foco dos caras é vender. Então, tipo assim, ele pega um produto normal e consegue transformar num Gente, cara, uau, sabe? a gente para pra ler um e-mail da Empíricos quando vê a gente já assinou. Eu sou assim. Mas pior que tem algumas coisas que. Esses dias, cara, eu comprei um curso de. Era chamar Aumente Suas Vendas. Até hoje, faz um mês, até hoje eu não olhei nenhuma aula. Nossa Senhora. O cara A passou primeira lá. vez que. Nossa, Não, e você, mesmo você sabendo, você cai, porque o cara tava passando lá de 130 por R$ 29,90. Eu falei, pô, só 29, porque quando você já sabe qual que é a média desses cursos, quando o cara, por exemplo, afiliado, você já sabe o que é. Qual que é a média de curso, o que o cara vai ensinar. Aí eu falei, pô, seu 30 conto, será que tem alguma coisa aqui de diferente? Eu vou lá comprar. Pô, comprei e até hoje eu não vi o curso, mano. É muito louco isso daí. Mas é assim mesmo, tanto que as estatísticas do nosso mercado dizem que apenas 5 a 7% das pessoas que compram esses produtos usam ou fazem o curso até o fim realmente de fato, né? Mas só para você ver o poder das palavras nesse sentido, né? O poder das palavras, que nesse sentido tem muito poder. Faz as pessoas, tipo, sabe, palavras que esvaziar os bolsos. vendem. Palavras Tem que tanto vendem que. bilhões. Não, os títulos dos livros de É, copyright que são engraçados. Tem um são. americano que tem um livro dele que o título é traduzido para o português é assim: Leve meu dinheiro. Tipo assim, pode pegar meu dinheiro, traduzindo assim literalmente, né? Porque é isso que, como ele é um copywriter vendendo o curso sobre isso, então ele vende muito bem. Ele quer passar a imagem de que, tipo assim, quando você domina essa arte, as pessoas, é muito fácil, você vai lá, só ir lá e pega o dinheiro da pessoa. Porque nossa, é muito louco isso daí, esse negócio de vendas. Eu, E é quando eu algo que fui eu sempre fazer quis o. fazer. Quando eu fui fazer o programa, eu fui medindo ele justamente sobre o que a gente estava falando de conteúdo, né? Da qualidade do produto. Uhum. Mesmo sem ser o programa ou o treinamento, a gente sempre tem que medir a qualidade do conteúdo. Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, e agora? Eu tenho que precificar isso aqui, como é que eu vou fazer? Aí o que que eu fiz? Eu medi tudo, fui pro mercado, fui pesquisar. Sempre estou pesquisando no mercado quase todos os dias. E fui ver qual era a base dos cursos. E eu vou te falar, quem entende vai se dar bem. Quem É, entende e entrar na surpresa aí no dia 6. Eu vou fazer uma é, surpresa no dia 6. Eu vou depois do eu workshop. sei. Uhum. É dia 6 de julho. Dia 6 que vai acontecer. Já é o Aí, gatilho da antecipação, né? dia 6 tem surpresa. Vai ter um workshop aí, eu vou dar uma estrutura, dar um norte, porque tem uma galera boa e que realmente está batendo cabeça. E Mas só que tipo, infelizmente as pessoas não vira e vai falar, eu vou comprar um treinamento. Por quê? Porque muitas das vezes ela não acredita ou até mesmo ela compra e não vê. Então vai é, falar o que é ruim, não serviu para mim. Mas você fez do jeito que tem que fazer? Você seguiu as aulas? Não é mais, não é que é só assim, você comprar que vai acontecer. Tem que pôr em prática. aí a gente vai entrar na questão do empreendedorismo, né? Porque assim, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer o dinheiro do empresário, mas a pessoa não quer passar pelo que o cara passou. Então, aí o cara vê um curso, uma copy bem estruturada, olha, ganhe dinheiro de casa trabalhando 2 horas por dia, ganhe de 100 a R$ 500 e tal. Aí o cara, pô, deve ser fácil, aí compra. Eu falei, pô, eu tenho que trabalhar, mano. Aí entra a questão da pecinha que o empreendedor tem, que é a perseverança, né? Que as pessoas acham que é só assim, apertar um botãozinho na internet e vai sair imprimindo dinheiro. Algumas pessoas vendem isso, né? Você aperta sai dinheiro. Só que não é tão simples assim. Se fosse, todo mundo seria rico, e como cientificamente falando, é impossível todo mundo ser rico, alguém tem que não ser rico, né? Aí as pessoas compram, elas são vendidas, aí fala, putz, eu tenho que fazer tudo isso. Aí entra a questão dos perseverantes, né? Que você tem que perseverar. Não Ficar existe acordando até 8 outra. da manhã. Tanto que assim, é difícil de falar a qualquer assunto sem falar dessa parte de empreendedorismo, porque
de perseverança e tudo isso, porque é verdade, mano. Digamos que eu sou empreendedor desde os. Nem lembro. O primeiro negócio que eu tive foi vender crédito de cartão. Instalaram um orelhão aqui à frente de casa e eu ia no centro, comprava o cartão cheio e vendia a unidade. Nossa, gente, como isso é antigo. Pois Eu é. lembro, eu tinha. Então eu fazia isso. As pessoas, eu vendia comodidade, né? Eu vendia lá dois, três. Eu ia lá, colocava, falava, tem 30. A pessoa falou, eu olhei, ó, 27, você me deve 3, então ela pagava 3. Esse foi meu primeiro negócio. Eu quebrei porque eu não sabia a diferença de lucro e faturamento, né? Minha avó era investidora. Então, mas tipo assim, desde essa época que eu venho tentando, venho quebrando e tentando. Só que eu tenho aquela teimosia dentro de mim que fala assim, não desiste, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. Da mesma forma é a internet, o cara compra um curso e tá lá, e ela, oh, mas eu tenho que fazer. Eu pensei que era só apertar um botãozinho, mas não é, mano. Não é assim. Tem que ter Não é. perseverança. Da mesma forma que você vai. Começa com copy, né? De que você compra um livro, um curso, lá começa a escrever, ah, não tá dando certo pra mim. É treino, mano, vai tentando. Se fosse só apertar um botãozinho, como eu falei, aí eu volto de novo porque eu tinha falado. Se fosse fácil, todo mundo seria. Mas como é impossível todo mundo ser, então alguém tinha que não ser. Não tem pra onde correr. Tem que ter perseverança. Eu achava uma bobagem esses cursos de coaching Existência aí, também. de mindset, uma palavra que eu nem gosto de falar, mindset, eu achava até bobagem. Mas quando eu comecei a seguir uma galera e perceber, uns amigos meus, empresários, empreendedores, ou pessoas que eu conheço, né, que eu não tenho amizade, mas eu conheço, e com essa história, eu fui perceber o quão importante é isso. Às vezes a pessoa não tem a mentalidade correta para começar um próprio negócio, porque ela não sabe que ela tem que perseverar, que ela tem que batalhar, tem que fazer duro, tem que fazer aquilo, sabe? Ficar ali, água mole, pedadora. E se ela não Isso tiver pode ser isso, não invertido, adianta. né? Oi? Mas isso também pode ser invertido. Não, com certeza, pode. Eu Mas sou aí provável disso, porque também a eu. pessoa precisa querer. A pessoa Não, com precisa certeza. querer. Ela precisa querer mesmo. Eu olhando assim pra minha vida, eu entrei nessa pegada de empreendedorismo com 12, 13 anos, aí depois me deixei levar pelos familiares, que, não, tipo, negócio de empresa é coisa de rico, mas eles não sabem que pro cara ser rico, ele tem que abrir, Você o dia primeiro que tem ele que ser abriu, ele bom. foi um Zé Ninguém. Foi É, um Zé Ninguém, entendeu? isso aí. Então, aí eu deixei me levar por isso, e eu ia muito pelo que as pessoas achavam, pensavam, e acabei perdendo essa, digamos, essa veia, mas depois hoje eu recuperei, eu até disse, né, brincando com os amigos meus, minha carteira, assim, eu só não queimei minha carteira de trabalho para eu guardar ela como lembrança para um dia eu colocar num quadrozinho assim. Mas por quê? Porque eu dei essa virada, né, dessa mentalidade. Então eu sei que não é fácil. Eu sei que é necessário perseverança, qualquer área que seja, marketing digital, se você é especialista em tráfego, se você é especialista em marketing digital, produtor, se você é professor de violão, de qualquer coisa, mano, é necessário perseverança, não tem pra onde correr. Qualquer coisa que você for fazer, se você não perseverar, E não não tem pode. Ah, deu errado. Ok, mas deu errado? Faz de novo. Ah, deu errado. Faz aprende, de novo. Uma hora vai dar certo. uma hora vai É dar assim. certo. O problema é que quando você desiste, você já morreu. O fracasso não é o fim da linha, né? Parece agora papo de coach, né? Mas fazer o quê, né? Começou a falar de copy, agora tá falando de quase coisa de coach, né? Mas o fracasso não é o fim da linha, né? E você vê livros, é engraçado, o cara pega um fracasso como se fosse uma escadinha até o sucesso, né? É. Mas, quer gostem ou não, é a mais pura verdade. O cara, se você for pensar, entrar para já querer que o primeiro dê certo, eu acho até legal que o primeiro negócio não dê certo. Eu tenho um amigo que o primeiro comércio dele já deu certo. Mas eu tenho outros aí que foram tantos até um dar certo. Tem um conterrâneo aqui do Rio Grande do Norte, um rapaz, tem 28 anos, tem 28 anos e já tem até helicóptero, cara. Mas ele fala Nossa! que mas ele fala que ele já quebrou muito mais empresa do que tem hoje. Mas ele tinha essa pegada, ele deixou a faculdade no segundo ano para vender perfume de porta em porta, deixou a faculdade e hoje o cara tem helicóptero. Mas para você ver, quebrava e ia de novo, quebrava e ia de novo, quebrava e ia de novo, quebrava e ia de novo. Até uma hora dá certo. Você fica tão bom em quebrar que uma hora você fala, é impossível quebrar agora, mano. Eu já Agora sei não vai tudo. quebrar, não. Agora eu já sei tudo que Que não é eu pra já sei fazer. como.
que não é para fazer, então vai dar certo. E muitos desses caras deram certo. Então, qualquer área, mano, tem que ter perseverança, seja copy, seja o que for. Marketing digital, senão. Não vou dizer para não começar, porque o cara tem que começar, mas começou, cara, vai para frente. Vai pra frente, tocar o negócio, porque se desistir no meio do caminho, você vai ficar naquela É, dúvida. E se eu tivesse continuado? pois é, você vai sempre ficar nessa. Ela Ou falava, então a minha mãe entra ela no embalo, falava, ou entra no embalo dos amigos. Eu falei que ia dar certo, né? Eu falei que não sei o que, que isso não é para você. Aí você perde o pois. medo. Você perde aquele embalo. Por exemplo, esse ano pra mim foi tipo assim, quando eu saí da empresa que eu tava para trabalhar com esse meu amigo no marketing digital, o negócio deu certo. Aí, o primeiro projeto que eu participei foi um 6 em 7. O negócio deu super certo. O que não deu certo foi a nossa parceria, né? Uhum. Na hora de divisão acabou não dando certo. Nossa, que bacana. É, mas eu tomei a decisão, mano, não vou voltar para trás, porque se você volta, você fica empregado, aí você vai ficar vai ser um outro ciclo, mais 2, 3 anos, você querendo criar coragem para empreender. Eu falei assim, agora dá certo, eu vou dar certo. A minha mãe, ela falava assim, ela falava que eu não trabalhava. Ela só falava que eu ficava na internet. Camila só fica na internet. Mãe, tô trabalhando. Trabalhando pela internet? Nunca vi isso. Que não sei o quê. Sendo que a minha família ela é muito grande. O meu primo, Hum. o primo mais velho das sobrinhas, né? Vamos colocar assim. Eu sou a penúltima. Eu sou um ano de diferença só da minha prima. Aí o meu primo mais velho, ele trabalha com marketing digital. E, pô, ele já trabalha nisso há anos, só que ninguém nunca procurou entender, então o pessoal não sabe. Quando eu Uhum. falei com ele, a gente começou a falar várias coisas. E ele, tia, a Camila trabalhando com marketing digital, não trava ela, não. Não trava ela, Mas não. Deixa ela aí, não trava ela, não. Aí eu tenho um eu fiz amigo. o Ah, primeiro, eu continua, paguei o desculpa. primeiro curso e fiquei assim. Na hora eu fiquei meio arrependida. Aí eu virei à noite. Eu acho que eu gosto de virar à noite, não é possível. Uhum. Aí virei à noite. Em menos de 24 horas eu fiz a minha primeira venda. Caraca. Menos de 24 horas eu fiz a minha primeira venda. Aí era um Primeira vez curso a gente mais em nunca conta, esquece. era um curso mais em conta. Aí eu entrei, eu resolvi entrar na comunidade, né? A comunidade a gente sabe que é um pouco mais elevado, vamos colocar assim. É. Aí eu fiquei, cara, eu vou entrar, e agora? Como é que eu faço? Falei, vou passar o cartão e vou parcelar e seja o que Deus quiser. Eu falo pra você, É. eu vou fazer, se não der certo, qualquer coisa, eu. Ah, não deu certo, não deu. Mas olha, eu vou te falar, não me arrependo. Se tivesse que pagar de novo, pagaria de novo. Porque quando a gente segue o método, é muito mais fácil. Porque quando a gente inicia sozinho, sem o norte, a gente tem aquela chuva de informação, a gente quer Sim. abraçar o mundo com as mãos, o que não é possível, e a gente não foca naquilo que realmente é necessário. Entendeu? Isso é verdade. A gente esquece que tem um passo a passo para ser seguido. Então, por mais que quando Não, chega lá embaixo, errou, não deu certo. Ok, vamos revisar isso aqui e ver o que que deu errado, né? Igual quando você vai corrigir uma copy, né? Que você vai ver se tá com erro de ortografia e tudo mais. sim. O nosso negócio é basicamente isso. E a gente realmente não pode desistir. É. Só responder a pergunta aqui do Joselito, porque ele está perguntando por que que tudo é em inglês. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começou a ser muito predominante no cenário mundial. Eles começaram a produzir material bélico para todo mundo. A partir daí, os Estados Unidos, se você for olhar o PIB, comparar o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos com outros países ao longo do século XX, você vai ver o ponto de partida dos Estados Unidos até para hoje. Então, com muito dinheiro, até a forma como as universidades são financiadas nos Estados Unidos, elas como é que eu posso dizer, elas apoiam essa pegada de pesquisa, sabe? Então, muito das inovações vêm de lá e, querendo ou não, como eles viraram o centro do mundo, as pessoas se comunicam em inglês e os termos são tudo em inglês. Não tem como negar, né?
Ele perguntou aqui chinês. Eu trabalhei quase 4 anos numa empresa chinesa. Os caras, maior população do mundo, maior idioma mais falado, mas eles falavam inglês. Por quê? Eles iam para outros países, tinha que ter uma língua, digamos, franca, né? E foi o inglês, então. Mundial é o inglês, né? É o inglês. Então, copy. É que assim, por exemplo, o copywriter em português é redator. Só que eu não sei se o redator, a palavra redator, ele captura de imediato o que esse cara faz. Tem um cara muito bom, chama Ícaro de Carvalho. Ele criou o Mercado Novo, o Novo Mercado, né? Ele é um excelente copywriter. Quando ele se refere aos copywriters dele, ele fala redatores, meus redatores, porque é um redator, né? É que a gente gosta muito desses anglicismos, né? Esses termos em inglês aqui no português. Mas, por exemplo, eu particularmente não vejo problema nenhum. Mas lá em Portugal, por exemplo, eles não gostam muito. Mas eu não vejo problema nenhum. Que nós brasileiros somos pragmáticos, tá? Deixa aí, não tem besteira. Já tá aí, deixa. Já deixa, aqui já. No Rio, então. Né, já deixa, já. Agora, tipo assim, tem pessoas que são mais... Os portugueses, eles são mais assim, mais, digamos, nacionalistas, eles conservam shopping mall, por exemplo, em espanhol não fala shopping mall, fala centro comercial. Eles não querem, não pegaram a palavra e adotaram. Aqui no Brasil, os brasileiros não tá nem aí, mano. Você entendeu? Entendeu? Então tá pronto, tá bom. É bem Vinícius, assim. muito obrigado. Pode falar. Não, Pode falar. voltando aqui, é que aqui no Nordeste a gente diz que quando a pessoa fala demais, diz que bebeu água de chocalho, né? Eu acho que eu bebi quando era pequeno. Mas só voltando a isso que você falou da chuva de informação, é realmente, tipo assim, quando você entra, é muita informação mesmo, muita, 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 muita. Igual eu tô aqui no Nordeste agora, então eu aproveitei para pegar esse conhecimento gerencial que eu aprendi em empresas e aplicar no meio rural, né? E quando eu entrei assim, por exemplo, existe a cultura hidropônica, que é você plantar, por exemplo, alface sem a necessidade de solo, de terra. Existe uma água com os nutrientes. Aí quando você entra, aí você começa, o YouTube começa a mostrar vídeo, né? Você entra assim, de repente um monte de informação. Então, para a pessoa que está começando, é interessante você pegar uma coisa e testar e ver as outras. Porque se você vai se inundar e não vai fazer nada. Você vai começar a pegar... Começa tudo e não termina nada. Pois é, mano. Vai lá, tipo, digamos lá, você entra um cara que nunca viu o mercado digital, entra. Aí você vê lançamento Érico Rocha. Lançamento tem webinário, afiliado, meteórico, relâmpago, isso, aquilo. E você fica, caraca, e agora? Pega você fica um louco. e testa. Você fica mesmo. Você pega um e testa, porque senão você vai aprender, aí você quer aprender mais, quer aprender mais, quer aprender mais, quer aprender mais, e vai aprender e não coloca nada em prática. O Pedro Quintanilha, ele falou isso uma vez. Ele era tão assim de aprender que antes de fazer a pós-graduação, ele achou que ele tinha que se preparar para fazer a pós. E foi num curso que ele entrou, que ele falou, que o cara disse assim, existem 3 tipos de pessoas. Aprendedores, que são os 85%, pessoas que só aprendem. Você aprende, eu acho que não dá certo, tem que aprender mais. Tem que aprender mais. Aprende e nada. Aí tem e não bota nada em prática. Tem os entusiastas, que é aquela pessoa que aprende, vai lá nos eventos só para trocar ideia com as pessoas, fazer network, e tem os fazedores, que são 5%. Na verdade, não é que seja 5%, mas digamos assim, isso é número, né? Assim, mas só para dizer que são menos pessoas. Os fazedores, aquela pessoa que pega, vou testar isso daqui, começa a testar. Aí ela vai aprendendo paralelo aqui, mas ele está testando isso daqui, diferente do empreendedor que está só aprendendo, não está testando nada. Então pega uma coisa, mano, e faz igual eu. Eu vi que tem muita coisa aí eu falei, deixa eu testar isso daqui. Eu vou testar isso daqui, se não funcionar, eu vou testar outro. Mas se você ficar só nessa pegada de aprender, não sai do lugar nenhum. E foi essa virada de mindset para mim, né? Que fez eu cair na... me fez cair na real, né? Bom, ter que seguir por esse caminho, porque pelo caminho que eu tava, não tava dando certo, não. E é isso daí. Agradeço o convite, pela participação. Obrigada a você por estar aqui na live compartilhando com a gente a sua história, falando sobre copy, que eu também adoro, né? E brigadão. Só mais um antes, né? Que se deixar eu vou. Eu só ia encerrar antes, porque ontem, só para não ficar chato, ontem
Caiu a live, eu esqueci que era 1 hora. É, Aí eu tô toda hora olhando pra cá pra ver a hora pra não cair. sim. Não, mas só isso acabou. Só pra galera ter ideia, como eu falei, Não, o pode meu falar, primeiro tem 10 negócio, eu minutos. acho que o primeiro negócio, né, foi vender cartão de crédito. Mas só pra galera ter uma ideia, até a agiota eu fui. Emprestava dinheiro a juros. E quebrei. Mas dava dinheiro. Claro que era um negócio ilegal, mas tipo assim, só pra eu ter ideia, era tipo assim, mano, vou ir. Então até a Jota eu já fui. Já fui de Nossa. muita coisa. Mas eu sou assim, mano. Eu falei, 1 hora dá certo. Numa agiotagem não deu certo. Claro que, tipo assim, é um negócio. Foi uma época escura da minha vida, obscura. Deixei É, pra aquele trás. passado Mas, que a gente ia. Tipo, caraca, é, por que eu fiz isso? mas aprendi muito com a agiotagem sobre dinheiro. Mas hoje, vou tentando, uma hora dar certo. E se não der certo, tento de novo, que eu sei que uma Tenta hora de vai dar novo, certo. começa de novo. É, eu costumo dizer que eu só tenho duas certezas na vida. A primeira é que eu vou morrer, que não tem pra onde correr, e a segunda é que eu vou ficar rico. Então as duas é só questão de tempo. Arrasou. Isso aí. Gostei. É só questão de tempo. Gostei. Quando eu colocar esse vídeo lá no canal, eu vou colocar essa Uhum. frase. É. Então, a certeza que eu tenho que eu vou ficar rico é a mesma certeza que eu tenho que vou morrer. Então é só questão de tempo. Pronto, Vou colocar essa acabou. frase lá. É. Então é isso daí. Vinícius, obrigada por compartilhar esse momento comigo Uhum. aqui no Instagram. E qualquer coisa já sabe, tá? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, Vini. Obrigada.